Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 13 deste conjunto de aulas que tenta provar matematicamente, e eu penso que aqui é que está a novidade, se uma determinada associação ou interpretação das profecias bíblicas corresponde à verdade ou não. Nós hoje trazemos a besta do mar, a besta do abismo, o dragão e a prostituta. E o que nós vamos ver é se algum destes seres, portanto, das profecias do Apocalipse, tem alguma relação entre eles. Okay? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Desde já quero-te agradecer por estares aqui na Escola Kitonite. Se ainda não és inscrito, nós convidamos tu a inscreveres aqui no canal. Se já és inscrito, queremos-te agradecer pela tua inscrição e pela tua presença. Como tu vês, nós trazemos sempre coisas bastante interessantes e que trazem conhecimento também para aquelas pessoas que tu achas que também são importantes. Desde já queremos que tu compartilhes este vídeo com os teus amigos, tá bem? Porque tu vais levar exatamente o conhecimento da palavra de Deus a eles, okay? É esse o nosso único objetivo com estas aulas. O que eu ouvi esta semana foi que a besta do mar era a prostituta, portanto a besta do mar que se encontra em Apocalipse 13 era exatamente o mesmo ser representado pela prostituta do capítulo 17. E isto porque associavam estes dois seres à Igreja Católica Apostólica Romana. O que nós vamos ver é se de facto eles são representam a mesma entidade. Não é? E hoje não vamos falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, mas que eles diziam que era exatamente a mesma coisa. E que a besta do abismo, de Apocalipse 17, era o dragão, okay? Que era exatamente o mesmo ser. E o que nós vamos ver hoje é se de facto nós, a partir dos versículos que vamos apresentar, podemos deduzir essa relação ou não. Okay? É isso que nós vamos ver hoje. Esta é a nossa prova número 13. Okay? Como tu já sabes, nós temos um conjunto de pressupostos, a que nós chamamos de hipótese. Eles continuam a ser 4. Okay? E vou ser praticamente sempre 4, porque acho que é suficiente para a dedução. Depois vamos ter 2 versículos bíblicos, que eles serão tão claros que não é preciso fazer qualquer tipo de interpretação. E depois nós traremos a tese ou a conclusão, que já sabes que se tivermos 0% quer dizer que são a mesma que não são a mesma coisa, se tivermos 100% quer dizer que de facto são. Okay? Que há aqui uma relação forte e que são exatamente o mesmo ser. 0% quer dizer que não existe qualquer relação entre eles. Okay? Isto é, que não são o mesmo ser. Okay? É essa a ideia. Desde já eu convido-te a abrir a tua Bíblia, a seguir os versículos bíblicos. Eu vou ler diretamente da Bíblia. Portanto, vou também dar tempo para tu abrir a tua Bíblia, para leres a Bíblia. Eu penso que o mais importante disto tudo é nós estudarmos a Palavra de Deus. E o nosso primeiro pressuposto da nossa hipótese é que a besta do Apocalipse é a primeira besta que sobe do mar de Apocalipse 13. Okay? Então, em Apocalipse 13, versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Okay? Esta é a descrição que João dá em Apocalipse. Portanto, não é João que está a dar a profecia. Ele está a ver, tá bem? Ele diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Portanto, ele está a ver uma visão que Deus lhe está a dar. E diz que essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Okay? E para mim esta é a besta do Apocalipse, está bem? Portanto, sempre que fala no Apocalipse em besta, é esta besta. Para mim não tenho dúvidas nenhumas que é esta besta. E se tu concordas com este primeiro pressuposto, vamos passar ao segundo. Eu penso que isto é mais que óbvio. Convido-te a ver a nossa primeira aula da minha primeira teoria, 666 Yavanim, onde nós falámos um pouco mais sobre a besta do Apocalipse. Tá bem? É uma aula muito interessante. Convido-te a ver esta aula. Vamos passar ao nosso segundo pressuposto, em que nós vamos ver quem é o dragão. Okay?
Eu já ouvi dizer que este dragão é o Império Romano, que é não sei mais quem, que é o. Alguns até dizem que é o Anticristo. Mas a Bíblia diz quem é este dragão. Ok? Portanto, não vale a pena nós estarmos a fazer interpretações pessoais quando a própria palavra de Deus diz quem é o dragão. Então eu convido tu a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 9. E diz assim: E foi precipitado o grande dragão, portanto está a falar no dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, o grande dragão, segundo Apocalipse 12, 9, é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Este é o nosso segundo pressuposto. Portanto, segundo Apocalipse 12, 9, não há dúvida nenhuma que este dragão é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. E apenas, não é o Império Romano. Está bem? Portanto, muitas pessoas associam este dragão ao Império Romano, mas ele não é o Império Romano. Obviamente que se falares nas cabeças do dragão, pode uma das cabeças representar o Império Romano. Está bem? Para mim, uma das suas cabeças representa o Império Romano. Mas não é o dragão. É uma das cabeças do dragão. Está bem? O dragão é a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás. E apenas. Se concordas com este pressuposto, vamos passar ao nosso terceiro pressuposto da nossa hipótese. E no terceiro pressuposto nós vamos falar sobre a besta que sobe do abismo. Okay? Eu convido-te a ver a nossa aula número 10 da nossa segunda teoria, o 8 de Avene. Portanto, aqui ao lado tens aqui aulas, tá bem? Aulas em que nós falamos sobre o assunto. Portanto, é só tu procurares aqui no nosso canal, tá bem? Estas aulas estão disponíveis para todos, tá bem? Gratuitamente. Portanto, aqui não há nenhuma condicionante, nem pedimos dinheiro a ninguém, ok? O nosso único objetivo é trazer a palavra de Deus e ela é gratuita, tá bem? Portanto, é esse o nosso único objetivo. Diz assim o nosso terceiro pressuposto. A besta do abismo, ou a besta que sobe do abismo, é a besta dos capítulos 11 e 17 de Apocalipse. Ora, muitas pessoas dizem que a besta do Apocalipse 11 é uma besta, que a 17 é outra que não tem nada a ver com o 11. Mas, se tu leres Apocalipse 11.7, e eu vou-te ler Apocalipse 11.7, convido-te a abrir a Bíblia, que diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, portanto que são as duas testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Portanto, aqui só diz neste capítulo, só fala aqui na besta que sobe do abismo. E quando se refere à besta que sobe do abismo, só pode ser a besta que sobe do abismo. Onde é que ela está descrita? A besta que sobe do abismo. Está em Apocalipse 17. Se fores, abre a tua Bíblia agora em Apocalipse 17, no versículo 8, que diz assim: A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Portanto, a besta que sobe do abismo é a besta do capítulo 17, que aparece também como um protagonista em Apocalipse 11. E são a mesma besta. Não vale a pena dar a interpretação no 11, dizendo, por exemplo, que são os franceses, e no 17 dizer que são os romanos, ou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou é tudo franceses, ou é tudo romanos. Está bem? Portanto, não pode ser uma coisa num lado e uma coisa no outro. Portanto, já sabes qual é a minha interpretação. Portanto, se fores aqui ao meu canal, tem aqui muitos vídeos a falar sobre o assunto. Nesta aula nós falamos que a besta é exatamente a besta que sobe do abismo, que é a besta do Apocalipse. Portanto, para mim não há dúvida nenhuma que é a besta que sobe do abismo, que é a besta do Apocalipse. E já falámos sobre isso, está bem? Hoje ainda não vamos fazer uma relação entre as duas, está bem? Portanto, ainda vamos lá chegar. Vamos ter mais duas aulas aqui nas provas bíblicas, está bem? Esta é a aula das provas bíblicas, como tu sabes. E se estás de acordo com este terceiro pressuposto, vamos passar ao nosso quarto pressuposto. Eu penso que é a primeira vez que falo sobre o assunto aqui na escola Kitonite, que é sobre o falso profeta. Okay? Quem é este falso profeta?
Muitos, logo, falso profeta, anticristo. Portanto, o anticristo serve para tudo. Então, este falso profeta é o anticristo. Okay? Eu penso que não há dúvida nenhuma quem é este falso profeta. Tá bem? Porquê? Porque se tu lês em Apocalipse 19, 20, okay? E convido-te a abrir a tua Bíblia em Apocalipse 19, 20, diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Portanto, a besta e o falso profeta, em Apocalipse 19, são presos. Ok? Que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Portanto, ao ler este versículo, nós somos levados logo para Apocalipse 13. Porque em Apocalipse 13, e depois eu convido-te a ler o capítulo todo, nós não vamos ler o capítulo todo, fala exatamente aquilo que está em Apocalipse 19, 20, que diz assim, no versículo 15: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ok? Porque repara, não é? Que é, e se tu fores ler mais versículos do capítulo 13, vais ver uma relação direta com este 19, 20. Então quem é este falso profeta? Este falso profeta, e eu penso que nas interpretações que eu tenho ouvido e estudado, quem faz essas interpretações não tem dúvidas que esta é a segunda besta do Apocalipse 13, que é a besta que sobe da terra. Portanto, segundo o contexto do Apocalipse 19, 20, chegamos à conclusão que o falso profeta é a besta que sobe da terra de Apocalipse 13. Ok? Perceberam? Portanto, e aqui eu penso que não há dúvida nenhuma, e eu convido-te tu a leres, ok? Apocalipse 13, e vais ver que em Apocalipse 19, 20 está exatamente a destruição das duas bestas de Apocalipse 13. As duas bestas de Apocalipse 13 são lançadas no lago de fogo e enxofre antes do milénio. Okay? Porquê? Porque o milénio vem no capítulo 20 de Apocalipse. Okay? Portanto, eu convido-te a ler novamente os versículos, a ler também o Apocalipse 13 e ver se de facto aquilo que eu estou a dizer é correto ou não. Então, o falso profeta é a besta que sobe da terra de Apocalipse 13. Está bem? Portanto, eu penso que aqui não há dúvida e a maior parte das interpretações que eu tenho visto fazem exatamente essa mesma ligação. E se tu queres saber quem é este falso profeta, Jesus vai dar, costuma-se dizer, algumas referências, algumas pistas para este falso profeta. Obviamente que tu nunca me vais ver dizer aqui na Escola Kitonite, nem nas minhas teorias, quem é este falso profeta. Portanto, eu tenho uma interpretação sobre ele. Mas tu nunca vais ver dizer quem é este falso profeta. Okay? Nunca vais ver. Okay? Mas, eu quero-te dar aqui uma pista, que está em Mateus, capítulo 7 versículo 15. Abra a tua Bíblia. Em Mateus, capítulo 7 e versículo 15. E Jesus vai dizer assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ok? Então, se tu quiseres saber quem é o falso profeta, ou neste caso o falso profeta é específico, não é? Mas aqui Jesus está a falar sobre os falsos profetas, e este é o rei, ok? Este é o rei dos falsos profetas. Está bem? Mas diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ok? Percebido? Portanto, se tu quiseres saber quem é este falso profeta, tens que ir à história e ver exatamente quem é que tem estas características dadas por Jesus. Está bem? Portanto, os falsos profetas são aqueles que estão vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Okay? E este falso profeta é o rei, não é? destes falsos profetas a quem Jesus se refere. Okay? Pronto.
Mas isto, pronto, é importante só nós sabermos quem é este falso profeta. Portanto, este falso profeta é a segunda besta de Apocalipse 13. Se estás de acordo, vamos então aos nossos dois textos bíblicos. Ora, estes dois textos bíblicos são nada mais, nada menos que a destruição dos 4 seres que eu te dizia no início. Ok? Então, se tu abris a tua Bíblia em Apocalipse 17:16, que já está aqui, abre a tua Bíblia para confirmares, diz assim, Apocalipse 17:16: E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Portanto, esta é a besta que sobe do abismo. E a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Esta é a destruição da prostituta de Apocalipse 17. Ela foi colocada desolada e nua, comeram a sua carne e a queimaram. Portanto, quem é que a queimou? Foi a besta e os 10 chifres, que são 10 reis, e a queimaram no fogo. Esta é a destruição da prostituta. A destruição da besta, do falso profeta e do diabo, que é o dragão, já vimos que é o dragão, está em Apocalipse 20:10, que diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Okay? Depois um dia vamos falar sobre estes versículos, está bem? Aqui só te quero mostrar que, segundo o Apocalipse, o diabo foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Okay? E se tu leres em Apocalipse 19, okay? Versículo 20, está-te a dizer exatamente na altura em que foram lançados a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Antes do milénio, o diabo, que é o dragão, vai ser lançado no mesmo lago de fogo e enxofre depois do milénio. Okay? No final do milénio. Okay? Então, eu gostava de fazer aqui um esquema, okay? Para tu perceberes melhor aquilo que nós estamos a tentar dizer, que é o seguinte. Como nós já lemos em Apocalipse 17:16, temos exatamente a destruição da prostituta. Ok? Portanto, que não tem nada a ver com as outras. Porquê? Porque em Apocalipse 17:16 diz como é que foi destruída a prostituta. Ela foi destruída pela besta que sobe do abismo e pelos 10 reis que são representados pelos seus 10 chifres. A besta do mar, a besta do mar é destruída com a besta da terra, que é o falso profeta, antes do milénio, em Apocalipse 19:20. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a prostituta é a primeira a ser destruída. E ela não vai ser destruída por Deus. Ela vai ser destruída exatamente pela besta que sobe do abismo. Bem? E os 10 reis representados pelos seus 10 chifres. E depois, no final do milénio, é que é destruído o dragão. Okay? Resumindo isto e concluindo isto de uma maneira muito simples. A besta que sobe do mar não é a prostituta. O falso profeta não é a besta que sobe do mar, mas sim a besta que sobe da terra. E o dragão, okay, é Satanás, o diabo, a antiga serpente, que não tem nada a ver nem com o falso profeta, nem com a besta que sobe do abismo. Que já ouvi muita gente a dizer que o dragão que é a besta que sobe do abismo. Mas hoje ainda não vamos conseguir provar isso. Mas ela não é de certeza, o dragão não é de certeza a besta que sobe do mar. Ok? Com esta informação nós não conseguimos deduzir acerca da besta que sobe do abismo. Mas, se nós quisermos associar a besta que sobe do abismo à prostituta, elas não são a mesma coisa. Porquê? Porque a besta que sobe do abismo vai destruir a prostituta. Portanto, ele não pode, a besta que sobe do abismo não pode ser a prostituta. Então, nós vamos colocar aqui um X. A besta que sobe do abismo também não pode ser o falso profeta. Porquê? Porque a besta que sobe do abismo tem 7 cabeças e 10 chifres. O falso profeta tem apenas 2 chifres. Está bem? Se fores ler Apocalipse 13, e eu convido a ler Apocalipse 13, versículo 11, diz assim:
E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. Ora, se tinha 2 chifres, a outra tem 10, portanto não pode ser. Ok? Então também não pode ser o falso profeta. Então, ficamos só com a besta que sobe do mar e com o dragão. Porquê? Porque tanto a besta que sobe do mar como o dragão e como a besta que sobe do abismo têm 7 cabeças e 10 chifres. Ok? Portanto, se têm as mesmas características, não é? Obviamente que parece, não é? Que a besta que sobe do abismo também pode ser o dragão. Para mim já sabes que é a besta que sobe do mar. Está bem? Porque é besta. Se fosse dragão, era dragão, não era besta. Está bem? Portanto, besta sobe do abismo, já sabes que para mim abismo são águas profundas. Portanto, só pode ser a besta que sobe do mar. Portanto, mas vamos deixar isto em stand-by, não é? Portanto, não vamos concluir aqui nada sobre se a besta que sobe do abismo é a besta da terra, a besta que sobe do mar ou o dragão. Já sabes que não é a besta que sobe da terra, não é o falso profeta. Ok? Percebido? Então, nós vamos concluir nesta aula, e estamos a chegar ao final da nossa aula, que é o seguinte, fazendo uma pergunta. A prostituta e a besta do mar morrem da mesma maneira? Morrem da mesma maneira? Claro que não. Okay? Uma é destruída para a besta que sobe do abismo e os seus 10 reis, que são simbolizados pelos seus 10 chifres, e a besta que sobe do mar é lançada no lago de fogo e enxofre, juntamente com o falso profeta. Está bem? Já lemos os versículos. Está bem? E, portanto, aqui não há dúvida nenhuma que não são a mesma entidade, o mesmo ser. Não representam o mesmo ser. Então, se nós quisermos associar a prostituta à besta que sobe do mar, temos 0%. Não é. Não é. Portanto, a prostituta não é a besta que sobe do mar. Porquê? Porque muita gente associa esta prostituta, que está relacionada com a cidade de Roma, e eu convido-te a ver a nossa aula número 14 da nossa segunda teoria, 8 e Aveno, em que nós falamos sobre as duas quedas de Roma, que é esta prostituta. Esta prostituta é a cidade de Roma. E que muita gente associa à Igreja Católica Apostólica Romana, que já sabes que para mim não é. Não é? Pode ser associada, pode. Em último caso, pode ser associada. Mas já falámos sobre aqui nas provas bíblicas. E como dizem que a besta que sobe do mar também é a Igreja Católica Apostólica Romana, então eles são os dois a mesma coisa, mas não são. Não são. E como tu viste, não é? Pela destruição de cada um deles, vê-se facilmente que não são. Okay? Então, costuma-se dizer, se quisermos associar a prostituta à besta do mar, temos 0%. Não são. Okay? Convido-te também a ver a nossa aula número 10, que eu já fiz referência, da nossa segunda teoria, 8 e Aveno, onde nós falamos sobre as bestas do Apocalipse. Okay? Desde já quero-te agradecer, estás aqui até ao final do nosso vídeo. Okay? E se gostaste da nossa aula, isto para tu veres que de facto as profecias são coerentes, portanto não há aqui invenção nenhuma, e estão certíssimas, corretíssimas, nós convidamos tu a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos, está bem? E acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Kitonite. Então, tudo de bom para ti.